Esse é o primeiro evento que a gente está organizando, Núcleo de Línguas e Culturas da Pró-Reitoria de Cultura, né? Porque além dos cursos que a gente já tem de línguas estrangeiras, outra proposta que a gente resolveu, né, ampliar com atividades que dizem respeito à cultura estrangeira. Então, a primeira iniciativa foi convidar a Cristina, né, para que ela compartilhasse um pouco, né, da cultura russa e tudo mais. E futuramente a gente vai fazer outros eventos também contemplando, né, as diversas culturas, né, as diversas linguagens. Espero que seja proveitoso para todo mundo. Né? Sim. E a gente agradece a disponibilidade dela. Né? A gente entrou em contato assim, mas a gente nem se conhecia, mas ela foi muito disponível. Né? A gente agradece. Pois eu agradeço, viu? Bom, muito obrigada pelo convite. É um prazer compartilhar com vocês um pouco de meu conhecimento, né? De língua russa, história, literatura. Eu nasci na Rússia faz um tempinho e morei lá até 1999, em Moscou. Estudei lá na escola, né? Cursei ensino médio e fiz curso de graduação também em Moscou, né? Depois vim para o Brasil, aí já acabei morando por aqui. Minha família, né, ela parcialmente russa, parcialmente brasileira. Minha mãe é russa, meu pai é brasileiro. Viu, gente? Os meus conhecimentos, né, são básicos. Eu fui alfabetizada em russo, em minha língua materna, e depois aprendi português. Quando eu vim morar aqui no Brasil, né, eu sempre escutava meu pai falar, com amigos, familiares, mas nunca estudei português antes de residir no Brasil de uma forma sistemática, tá? Aí que eu pensei de hoje, né, falar um pouco da língua e algumas coisas gerais sobre literatura, né? E depois vocês fazem perguntas, porque é coisa muita, né? Não dá para falar de tudo. Bom, a Rússia, né, vocês sabem que é um país gigantesco, muito grande, né? Como aconteceu que ficou tão grande? Por causa da colonização, né? De mesma forma que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né? A Rússia, os príncipes russos, eles ficaram colonizando vários territórios a partir do século 7 e 8. Então, a história da Rússia, né, ela é uma história muito pesada, né, de mesma forma que o Brasil, né, uma história de muita repressão, muita violência, extermínio de muitas pessoas, né. E aí, a língua russa, né, a própria cultura russa tem um papel bastante problemático nessa história toda, né. Bom, a Rússia, ela vai ser cristianizada no século IX, né? O que isso significa? Que várias tribos, que eram tribos pagãs, elas vão ser dominadas por um príncipe chamado Vladimir, e ele no século IX vai decidir adotar o monoteísmo como religião oficial, né? Ele vai passar de politeísmo para o monoteísmo, e na época ele vai escolher entre cristianismo ortodoxo, entre judaísmo e entre islamismo. Tem um livro muito bom que fala desta questão, escrito por um escritor sérvio chamado Milorad Pagic. Eu acho que foi traduzido para o português, chama-se Dicionário Kazakh. Aí ele descreve este momento histórico, né, quando no leste europeu vai acontecer esta escolha. Na realidade não era escolha, né, era questão de domínio. Então a Rússia, né, o príncipe russo, este príncipe Vladimir, ele vai adotar o cristianismo ortodoxo. O que é cristianismo ortodoxo? O Império Romano, ele vai ser dividido em duas partes, lembram? Vai ter a parte ocidental, né, como capital em Roma, e a parte oriental como capital em Constantinopla. E o Império Romano, nesta época, já adotou o cristianismo, né? Então a gente vai ter a Igreja Católica com Papa
lá em Michigan, né? E a gente vai ter o cristianismo ortodoxo em Constantinopla como patriarca. E vai ser fundado o Império Bizantino, né? Então, o Império Bizantino, como capital em Constantinopla, e cuja religião era cristianismo ortodoxo, era um império muito poderoso na época. Era o mais poderoso de todos, né? Porque o Império Romano já sucumbiu naquela época, né? Na Europa tem várias brigas, né? Entre os reinos. E o Império Bizantino está lá, firme, forte, né? E colonizando vários territórios. E aí eles colonizam o território da Rússia. O que isso significa? Que vai ser adotado o monoteísmo, né? O politeísmo vai ser perseguido e russo, na época eslavo antigo, torna-se língua oficial, né, deste território. E além disso vai ser criado o alfabeto russo, né? Porque era língua oral até este momento. Então vão ser convidados 2 monges gregos, Cirilo e Metódio, e eles vão criar alfabeto russo, que é bastante modificado, né, hoje em dia, mas a origem é essa. E a língua eslava, né, eslavo antigo, que pode ser chamado de proto-russo, né, torna-se língua oficial. O que isso significa? Mesma coisa que aconteceu no Brasil, né, durante a colonização, português tornou-se língua oficial, né? Então toda a documentação era em português, as missas dos padres, né? Etc. E na Rússia também. Bom, aí o que vai acontecer depois? Vai ter uma invasão longa que vai durar 2 séculos de tártaro-mongóis, que eram tribos, né? Que se juntaram na Mongólia contemporânea, norte do China, e eles vão dominar vários territórios. Eles dominam a Rússia também. E depois os príncipes russos vão se juntar e vão derrotar esta invasão tártara, né? E no século XV já vai ser fundado o Estado russo propriamente dito, né? O Império Russo. Funda-se no século XV, através do conhecido imperador, né, o czar russo Ivan Terrível. Por que ele era terrível? Porque ele era muito terrível, né? Ele matava, tinha polícia secreta, né, assassinava seus adversários. Tem, por exemplo, na Praça Vermelha, né, em Moscou, tem aquela catedral, né, que muitas vezes aparece nas fotos, né, colorida, né, toda colorida, muito bonitinha. Ela foi construída na época do Ivan Terrível. O que ele fez? Assim que terminaram os arquitetos, né, a construção, ele chamou os 2 arquitetos e furou os olhos deles, para eles nunca mais fizerem algo tão bonito, né? Este foi um dos feitos. Além disso, ele matou o próprio filho, matou uma mulher, né? Foi uma onda de sangue, né? Bom, mas ele, o que ele fez? Ele dominou outros príncipes e consolidou o Estado único. Esse Estado passou a dominar vários territórios, né? Vai chegar até Sibéria, até o Estreito de Bering, né? No Oriente, até China, no Sul, né? Até Polo Norte, no Norte. O Império Russo. Esta dominação, ela também foi muito violenta, né? Porque os povos, eles obviamente não queriam ser colonizados, tinham muita resistência. Esta colonização, ela vai acontecer em grande parte através da língua russa. Por quê? Porque muitas populações que eram colonizadas não tinham escrita, né? Eram populações com literatura, tradição oral, né? E a elas era imposto russo como língua de escrita. Então, a partir do século XV e até o final do século XX, muitos povos, por exemplo, perderam suas línguas originais. Por quê? Porque eram obrigatoriamente sendo alfabetizados em russo, né?
E a cultura russa também foi imposta a todos esses povos. Então, hoje em dia, por exemplo, fala muito da grande literatura russa, né? Que realmente teve escritores muito bons, né? Importantes e famosos. Mas, em uma parte, isso se deve também à propaganda do Império Russo, depois da União Soviética e do Estado Russo, né? Hoje em dia, esta questão de cultura russa como um símbolo de tudo melhor que existe na humanidade, né? Porque era obrigatório, né? Vários, centenas de povos diferentes a dominarem russo, né? Serem adeptos de russo. Bom, a língua russa, né, ela vai ser formalizada em seu estado contemporâneo no século XVIII. Por que, finalzinho do século XVIII, né? Por que século XVIII? Porque na Rússia, no século XVIII, alguns imperadores vão realizar processos de modernização do Estado, né? Como o Pedro I, o Grande, a Catarina Grande, eles vão fazer várias leis, né? E eles também vão se orientar por aquilo que acontecia na Europa. Então, eles vão ser influenciados pelo iluminismo, né? Etc. Todos estes movimentos emancipatórios. E eles vão fundar as primeiras universidades na Rússia. Então, a primeira universidade ela vai ser fundada em Moscou, no século XVIII. E um dos professores dela, chamado Mikhail Lomonosov, ele vai escrever a gramática de russo moderno. Por quê? Porque ele vai perceber que a língua ela é muito diversificada, né? Digamos assim. Em Moscou fala um tipo de língua, né? E mesmo assim, vários bairros seu próprio linguajar, várias gírias, né? Diferentes, etc. Em outra cidade já é outra língua, né? Em terceira cidade, outra língua. Ele vai querer unificar, né? Criar umas regras que precisam ser seguidas por todos. A Mikhail Lomonosov era uma figura muito curiosa, né? Que vale falar um pouco. Ele era de família humilde. Os pais dele eram camponeses, né? Comerciantes pequenos do norte da Rússia, uma cidade chamada Arkhangels, que é já nos oceanos, né, nos mares do norte. E ele vai ser alfabetizado pelo padre e vai decidir estudar em Moscou, né, que era a capital. Então ele vai andar a pé durante vários meses, chegar em Moscou, aí vai conseguir lá a favor, né, de alguém da nobreza, vai fazer a universidade e vai se revelar um gênio, né? Tipo estilo Leonardo da Vinci. Então ele vai sistematizar a língua russa, escrever poesias, ele vai fazer umas descobertas na química e na física, etc. e tal, né? Uma figura importante. E a partir desta formalização de russo, né, já vão surgir vários escritores e poetas que vão escrever seguindo este padrão, né? E aí a gente entra no século XIX, que é chamado século de ouro da literatura russa, né? Quando vários escritores importantes, como Dostoiévski, Tolstói, Chekhov, né? E vários outros vão escrever seus trabalhos. E depois, no começo do século XX, vai ter a Idade de Prata, né? Como chamam na Rússia, quando também vai ter muitos escritores e poetas muito bons, como por exemplo Mayakovsky, né, que é conhecido no Brasil. Depois vai começar a União Soviética, né, que também vai ter seus escritores e sua produção cultural, né? E hoje em dia tá caos total, viu, gente? Tá muito triste o que está acontecendo lá, né? Porque o sistema de educação está falido, né? Assim, tá bem precária, né? A situação da Rússia de vários pontos de vista econômico, social, político, né? Mas tem alguns escritores interessantes, contemporâneos, por exemplo, o chamado Vladimir Sorokin, no que ele faz? Ele vai brincando com estes escritores famosos, né? Então ele tem um
livro famoso chamado Banha Azul, na qual ele vai imitar estilo, imitar de uma forma perfeita, que se você ler, você vai achar que foi Dostoiévski, né, que escreveu. Ele vai ter uma parte escrita como se fosse Dostoiévski, outra como se fosse Tolstói, vários personagens. Outro livro importante dele, né, chama-se Dostoiévski Tri. E lá as pessoas, umas 5 pessoas, elas tomam pílula, né, uma droga, e aí eles acabam entrando na viagem dos personagens de Dostoiévski, né? Cada um pira de uma forma. Aí são livros, né, bastante populares hoje em dia, né? Este escritor, acho que alguma coisa foi traduzida para o português. Teve um filme, né, que também veio para o Brasil, baseado na obra dele. Bom, aí é isso, né, mais ou menos, em linhas gerais, né? E vocês façam perguntas, viu, gente? O que vocês querem saber, né? Ou se vocês querem que eu fale, né, mais. Eu sei que tem pessoal da filosofia, né? A filosofia russa, ela é bastante específica, né? Porque a Rússia muitas vezes ficava fechada em si, né? Por exemplo, na época da União Soviética, não tinha muito intercâmbio com outras partes do mundo, né? Na época do Império Russo, muitas vezes também filósofos, eles pensavam muito os problemas próprios, né, do país, sem entrar em muito diálogo com outros filósofos. Aqui eu trouxe um livro, eu vou passar estes materiais para vocês darem uma olhada. Este aqui é sobre livro que saiu no ano passado, escrito por uma professora de São Paulo, Jerusa Pires, chama-se Matrizes Impressas do Oral quanto o Russo no Sertão. Então ela vai pegar alguns cordéis e quantos russos, e ver que tem muita coisa parecida. Aí ela vai, né, explicar sobre isso. Este livro é em russo, né, vocês não vão entender nada. Chama-se Sobre Grande Inquisidor. Quem é Grande Inquisidor, né, é uma fábula de um dos romances, né, de Dostoiévski, Walter Karamazov. E aí tem 6 filósofos russos importantes que vão escrever seus trabalhos a partir desta discussão de Dostoiévski, né? Que são Leontiev, Solovyov, Rozanov, Bulgakov, Berdyaev e Frank. São filósofos do final do século XIX e começo do século XX. Aí vocês podem dar uma olhada também, né, no livro. E este terceiro é uma revista que é editada na USP, né, Universidade de São Paulo. Lá tem departamento de russo, quer dizer, departamento de línguas orientais, né? E tem curso de cultura russa. Eles editam este caderno, e este foi o número 2, que foi dedicado a Dostoiévski. Então tem vários contos, vários textos, né, ensaios de autores brasileiros, russos e outros sobre a obra deste escritor. Como é que seria isso? Medemenko? Великом Inquisitor. Ave Maria. Великий é grande, né? Grande Inquisidor. O B tem que ser de B. B tem som de B. O alfabeto russo, ele vai ser copiado do grego, né? Então, quem sabe grego já metade feita. Mas, assim, é o mesmo esquema do alfabeto português, que cada símbolo corresponde a um som, né? Só que são mais, são 33, se eu não me engano. E tem alguns muito complicados, tipo né? E alguns outros, né? Mas assim, quem fala português geralmente fala russo muito bem, porque é parecido foneticamente a língua, né? Tem muito G, que a gente não encontra em outras línguas. A minha questão era assim: existe alguma característica específica do povo russo que distingue
e dos outros povos. Por exemplo, a gente tem alguns estereótipos, né? O alemão, aquela coisa muito séria, sisuda, muito, né? O francês mais delicado, né? E o que seria uma característica do povo russo, da cultura russa? Olha, é difícil assim, porque é um país muito grande, né? Então não tem característica única. Agora, assim, do ponto de vista histórico, né? Porque cada povo ele vai ser formado pela sua história, né? Do ponto de vista de história, a história da Rússia é muito pesada, viu, gente? Porque é um país que sempre estava em guerra, né? A escravidão na Rússia foi abolida em 1868, muito tarde, né? Quem eram escravos? Eram camponeses ou estes povos que eram colonizados, né? Eram eles que iam para as guerras inúmeras, sempre tem alguma guerra acontecendo na Rússia e hoje em dia também, né? Vocês devem acompanhar pelas notícias. Depois teve período revolucionário, né? Entre 1905 e 1924. Também teve guerra civil, muita gente morreu. Né? Depois teve o período do stalinismo na União Soviética, quando 20 milhões de pessoas foram assassinadas e mandadas para os campos de concentração. Né? Uma coisa muito grave, né? Comparada com aquilo que aconteceu no nazismo alemão. E depois teve a Segunda Guerra Mundial, que também morreu 24 milhões de pessoas, né? Imagina, muita gente. E sempre foi um governo meio ditadura, né? Nunca teve período de liberdade na Rússia. Teve um curto período no começo da década de 90, né? Mas aí depois também chegou Putin no poder, que até hoje está lá, né? Então é uma história de muita repressão. Então, assim, o que a partir disso talvez seja alguma característica, né, da população da Rússia, é o medo dessas repressões, né? Tem muita obediência, por exemplo, questão de medo mesmo, porque muita gente que tinha atitude, se manifestava, acabou sendo presa ou executada, né? Principalmente no século XX. No século XX isso tocou muito os artistas, né? Também escritores, pintores, músicos, né, que por qualquer divergência eles acabavam entrando nessa roda de extermínio, né, como o próprio Mayakovsky, né, que é conhecido no Brasil, ele se matou, né, mas também tem versão... É evidente assim que a literatura russa, né, sobretudo falaste no século XIX, século XIX, ela vai dar origem a até conceitos que a gente usa até hoje na literatura como formalismo russo, né? Que, na verdade, é um grande método de analisar a literatura. Sim. E aí eu queria que você pudesse também falar o que seria isso, assim, do ponto de vista do russo, como isso, porque eu acho que isso hoje é feito de uma maneira talvez apartada daquilo que foi feito inicialmente, então que seria esse formalismo. E aí uma coisa que me interessa muito é evidente que o Estado totalitário na Rússia, as proporções são sempre maiores, né, até mesmo porque dura um período de tempo maior, e, enfim, o número de mortos, o número de campos de concentração é sempre maior do que o da face nazista. E aí eu queria que tu me dissesse um pouco como é que opera o processo das vanguardas, ou seja, houve uma arte de resistência, né, e que arte foi essa, assim, foi mais... sofreu influência das vanguardas europeias, né? Como é que elas chegaram na Rússia? Bom, a segunda questão é um assunto gigantesco, viu? Que dá para fazer uma palestra, né? Depois, se vocês quiserem, eu estudei mais ou menos isso no mestrado, é muita coisa mesmo, viu? Para falar, né? Assim, em linhas gerais, né? Sobre formalismo eu sei muito pouco, viu? O que acontece? Lá teve alguns teóricos, né, importantes que fundaram este método, né, como Raman Jacobson. Teve outro chamado Vladimir Pro, que já é menos conhecido, mas que influenciou, né, o próprio Jacobson. Ele estudava folclore, né, ele escreveu o
livro chamado, eu não lembro o nome exato, né, mas acho que é O Esquema do Conto Russo. O que ele fez? Ele pegou todos os contos, as fábulas, né, tipo Chapeuzinho Vermelho, né, todas as Cinderela, né, todas essas histórias, e fez uma análise comparativa de todas elas, e aí ele elaborou uma teoria dizendo que todos os contos de fadas e ampliado todas as narrativas vão seguir as mesmas estruturas. Que são muitas, né? Tem várias ramificações, mas elas todas vão seguir. Elas têm origem em aquilo que acontecia faz tempo na vida tribal, né? Por exemplo, a Branca de Neve, né? Que é uma menina, na Rússia uma moça já crescida, que vai para a floresta e fica lá morando com 7 anões. Na Rússia são 7 homens adultos. E aí tem toda a história, né? Ele vai dizer que isto vem dos períodos de iniciação na tribo, né? Quando os homens iam morar nos lugares afastados, numas casas separadas, né? Tipo nas tribos indígenas, tem rituais similares. E aí lá tinha, às vezes, mulheres, né, que faziam coisas de casa ou mesmo atendiam eles sexualmente. E aí este tipo de procedimento, que é comum a toda a humanidade, né, foi transportado para as fábricas. E aí, a partir deste trabalho, o Jacobson começou a trabalhar com linguística, né, pegar os esquemas. O próprio ele vai influenciar Lévi-Strauss, né? Lévi-Strauss também vai originar o estruturalismo a partir de seus trabalhos, né? Bom, aí o que aconteceu? Na União Soviética, o formalismo foi tido como um método reacionário. Então, né, permaneceu, mas não foi muito bem visto. E a escola contemporânea de formalismo, ela se desenvolveu mais na Estônia, numa cidade chamada Tartu, onde trabalhou o Lotman, né, que é um formalista contemporâneo. Por quê? Porque a Estônia era longe do centro, né, do país, aí dava para fazer as coisas com mais calma, porque existia muita censura, ou não, muita perseguição, né. Sobre vanguardas, eu estudei no mestrado Malevich, né, que é o pintor suprematista, que criou o quadrado negro, pintura abstrata. E aí na Rússia teve uma explosão artística, né, no começo do século XX, por várias razões, né, inúmeras razões mesmo. E no começo, né, da Revolução, as vanguardas eles participavam, né, a maioria destes artistas pertencia aos movimentos sociais, né, de esquerda ou extrema esquerda. Só que depois eles passaram a ser perseguidos, tanto na União Soviética, né, tanto por sua orientação política, quanto pelo tipo de arte que eles faziam, né? Porque entendia-se que a arte tem que ser mais formal, né? Voltar àquele modelo acadêmico, etc. Né? Isso na literatura também aconteceu. Por exemplo, Mayakovsky, né, da fase vanguarda, 1913 até 1916, ele escrevia poesias muito diferentes. Né? Ele fazia coisas com a língua, né? Inventava novos métodos de poesia. A partir de década de 20, ele começa a fazer coisas muito caretas, né, digamos assim, que vão beirando já a tosquice, né, lá para o final. Por quê? Porque ele foi pressionado, né, para fazer uma poesia que, segundo os dirigentes da União Soviética, tinha que ser facilmente digerida pela população, né. Só que a questão era que a arte das vanguardas, ela abria muito a mente, né? E incentivava a criação e a liberdade, aí passou a ser vista como algo subversivo e problemático, né? Como é que se dá a relação, assim, nós também pegando um pouco da pergunta do Samuel, porque me parecia que era muito uma encomenda, um direcionamento, acho que não só da literatura, né,
mas como é que fica no campo da literatura uma relação mais direta do stalinismo e a literatura? É assim, na União Soviética, né, em 1935 ou 32, foi proclamado o realismo socialista como o único estilo artístico. O que era este realismo socialista? É assim, foram criadas uniões de artistas, né, tipo sindicatos, sindicato de escritores, né, por exemplo, o sindicato de pintores, e todos eram obrigados a se filiar, né? Quem se filiava recebia salário sendo escritor, né? Por exemplo, uma coisa ótima, né? Você é funcionário público, seu trabalho é escrever, né? E você recebe salário. Mesma coisa pintores, arquitetos, né? Músicos, compositores. A princípio, maravilha, né? Só que tinha um problema, o problema era que você tinha que escrever naquele formato que o Estado ditava, né? Este formato era realismo socialista, que existiam, né, textos teóricos que explicavam o que tem que ser, né? Por exemplo, no campo da pintura, era obrigatório fazer pintura figurativa, tridimensional, com perspectiva renascentista, né? Retratando preferencialmente a vida do povo soviético, né? Pinturas históricas ou cenas de cotidiano. Não dava mais para viajar. Quem viajava ou ia preso ou ficava desempregado. Ser desempregado na União Soviética era crime, né? Quem era desempregado ia para a prisão. Por exemplo, tem um poeta tido como o melhor poeta do século XX que escreveu em russo, Joseph Brodsky, né? Joseph Brodsky. Ele emigrou para os Estados Unidos e depois passou a escrever em inglês, então ele é razoavelmente conhecido. Tem uma peça teatral escrita no Brasil durante a ditadura militar chamada Liberdade e Liberdade. Não sei se vocês conhecem. Um trecho fala do processo sobre Brodsky. Ele foi julgado na União Soviética justamente por ser desempregado, né? Porque ele era poeta, só que ele não queria escrever poesias ou não conseguia naquele modelo que o Estado obrigava a escrever. Então ele perdeu sua carteirinha, né, de poeta e foi trabalhar de várias coisas, pintor, pedreiro, só que nem sempre conseguia trabalho, e alguém denunciou ele foi preso como desempregado. E tem a transcrição do julgamento dele, que acusam ele de ser poeta, né? Dizem que seu crime é ser poeta. E aí ele foi para a Sibéria, né? Ficou lá muitos anos, né? Nos trabalhos forçados, e depois emigrou para os Estados Unidos. Nunca mais voltou para a Rússia, nunca mais viu seus pais, né? E faleceu lá na década de 80, se eu não me engano. E é um poeta genial, gente. Muito, muito, muito bom. Brodsky. Joseph Brodsky. Não sei se ele foi traduzido, mas acho que sim. Alguma coisa foi traduzido, né? Para o português. Aí foi isso, né? O stalinismo, né, fez este grande favor de acabar com o movimento das vanguardas, né? Esta questão de que a arte russa passou por um processo muito, muito interessante no século XX. A gente, por exemplo, quando ia para os museus, né, na década de 80, antes da União Soviética acabar, a gente não via nada de quadros de vanguarda. Todos estavam escondidos, né, nos porões, né, nos cedos. Eles só começaram a ser expostos a partir de 89, 90. Você não podia falar em Kandinsky, nem Malevich. Era, né, subversivo. Na verdade, é muito conhecido um momento das traduções brasileiras dos clássicos russos, né, que reza a lenda que um editor teria rasgado várias páginas dos irmãos Karamazov para diminuir o texto, para deixar... E hoje, sim, tu teria alguma
um posicionamento sobre as traduções brasileiras dos textos russos, como é a tradução feita hoje, se ela é condizente ou não, né? O que a gente perde nesse processo de tradução do português do Brasil? Ó, tradução é sempre tradução, né? Tradução, vocês sabem a origem da palavra, né? Traduir é trair, né? Traduzir, trair. Mas tem traduções ótimas, né, gente? Viu? Por exemplo, as traduções feitas por Boris Schneiderman, né? Que ele é de origem russa, né? Então, a russa foi a língua materna dele. Ele lê textos em originais, né? Ele traduziu muita coisa dos clássicos, né? De alguma literatura contemporânea. O Dostoiévski está sendo editado agora na tradução de Paulo Bezerra, que também é um professor que durante muito tempo trabalhou na União Soviética, conhece muito bem a língua, né? Então, as traduções dele são ótimas. Porque o Dostoiévski, o que acontece? Ele tem um estilo de escrita que é muito diferente. Por quê? Porque tem muito a ver com como ele escreveu os livros. Vocês devem saber, né? Que ele não era rico, né? E ele sobrevivia através da venda dos seus textos, né? E os editores ficavam em cima. Cadê o romance? Já era para estar terminando semana passada. Vai lá, rápido, né? Então ele escrevia de uma forma muito rápida mesmo. Como os escritores escreviam livros no século XIX? Gente, como isso foi feito, assim, tecnicamente falando? Folhetim. Não, assim, era com pena, né? Entendem? Não era máquina de escrever, nem computador, né? Os escritores russos não escreviam seus livros, né, tecnicamente. Quem fazia este favor para a humanidade eram as mulheres, né, suas esposas. Então, quem escrevia livros de Dostoiévski era a segunda mulher dele, né, ele ficava andando, falando, e ela ficava escrevendo, né. Ele mandava para as editoras o texto primeiro, isto era caso único. Né? Porque, por exemplo, o Tolstói, que ia trair paz, foi reescrita 20 vezes antes de ir para a editora. Imagina um coitado da mulher dele, né? Porque ele já era chato, né, como pessoa, e ainda tinha que fazer este trabalho. Agora, Dostoiévski mandava de vez, né? Então, os textos dele, eles têm muito isso, a coisa muito passional, que você começa a ler e se envolve rapidamente, porque dá para perceber que era a pessoa que estava lá, né, escrevendo de uma maneira muito passional mesmo. Aí, isto, assim, acho que nas traduções antigas se perdia. Esta eu não li, né, mas eu tinha um exemplar, acho que era Idiota, traduzido por Paulo Bezerra, que parece muito com o texto russo, neste sentido, né, de tonalidade, né? Agora, quanto ao conteúdo, eu não tenho nenhuma dúvida que ele, né, seguiu muito, né? E os livros de Dostoiévski também passaram por censura, né? Por exemplo, na União Soviética, a partir da década de 30, ele quase não era estudado nas escolas, né? Os meus avós, por exemplo, eles estudaram nas escolas na década de 40, eles não liam Dostoiévski na escola. Agora a minha mãe já lia, né, na década de 60. O Demônios foi um romance que nunca foi editado na União Soviética. Ele foi editado antes de 1917 e depois só no final da década de 80. Ninguém conhecia este livro, né? Por quê? Porque Dostoiévski nele faz uma crítica muito aguda aos revolucionários, né? Eles que são os demônios, né? Na visão do autor, né? E aí, mesmo, né, os demônios antes da Revolução, tinha algumas edições que não tinham aquela parte da confessão, né, do personagem principal, né? Lembra que ele se mata, né? Ou foi agora nos Irmãos Karamazov? Foi, acho que ele se mata. É um personagem que ele confessa o estupro de criança. Qual é?
os irmãos Karamazov, os demônios. Pronto, essa parte da confissão, ela não entrava em muitas edições, né? Por ser considerada muito pesada, né? Realmente é. Tu fala aí da relação dos jazz com o revolucionário, né? Só que tem uma figura que parece para mim que ele, quando ele foi preso, né, ele, eu não sei se ele frequentava um ciclo de revolucionário, né? Mas me parece que era uma coisa meio que ele bem ou não era afiliado a nenhum partido, ou não tinha um método mais não tinha vivência cotidiana, mas ele frequentava, não alguma coisa desse tipo. Quando era jovem, ele era revolucionário, né? Ele participava de um grupo que estava querendo realizar nada menos que o assassinato do imperador. Que na época, né, no século XIX, na Rússia vai ter vários movimentos revolucionários, né? E vários grupos vão fazer, por exemplo, atentados com bombas, né? Que alguns vão dar certo, outros não, né? Aí ele vai ser preso, Dostoiévski, né? Ele quase vai ser executado. Quase significa o quê? Ele já estava com a corda no pescoço, né? Ele vai descrever no Romance Idiota esta sensação, né? Ele estava com a corda no pescoço quando o imperador anunciou que ele vai substituir a pena de morte pela prisão na Sibéria, né? Durante muito tempo, quando ele vai escrever A Casa dos Mortos, né? Quando ele retorna para São Petersburgo, ele acaba mudando de ideologia, né? Então, no final da vida, ele é um escritor muito reacionário, antissemita, né? Que é a favor da religião cristã, né? Da igreja ortodoxa, né? Nacionalista, extremo. Mas assim, as traduções tem muitas, né? Tem a editora 34, que está editando vários livros, esta do papel, né? Que está dando a ateliê, né? Também. E estão sendo formados muitos tradutores, né? Hoje em dia, que são discípulos de tradutores renomados, como este Boris Schneiderman, né? Paulo Bezerra. Eles, felizmente, estão formando escola de tradução de russo muito boa, que faz traduções diretamente, né, dos textos originais. Sim. E assim, esse período dessa com propaganda da União Soviética, ela talvez possa apontar para alguns conceitos como kit, por exemplo. Sim. E aí eu queria saber se, bom, o kit. Mas, Kit. tipo brega, né? O brega, o cafona, né? Assim, a arte para consumo, chame como quiser, tá bom, mestre? E aí, deixa eu reformular. Calma. Sim, e aí eu queria saber se há hoje na Rússia essa separação, né? Dessa arte como uma arte corrompida, assim, existe um sistema de valores hoje do que se faz nas artes em relação às artes russas nesse momento. Assim, há um critério de valor para codificar essas artes como artes corrompidas ou não? Kit ou é arte? Não, é a mesma coisa que no Brasil, né? Questão de mercado, né? Aquilo que eles chamavam de sistema das artes, né? Crítica, espaço, né? Mídia. Mas não tem nada muito específico, não. Tem algumas performances que ficaram famosas, né? Como das pulseirais, né? Tem muita gente fazendo arte e ativismo, algumas ações radicais, né? Mas, no sentido geral, está muito similar ao que acontece em outros lugares do mundo. Lá, como o Brasil, o sistema público, essa crise é geral. Essa crise é geral, né, gente? Uma crise global.
global. Agora lá o esquema de ensino era público, né, durante a União Soviética. E era tão público que, por exemplo, eu fiz graduação, a gente tinha bolsa de graduação só por ser estudante, né? Aí depois só quem tinha notas boas tinha bolsa, e hoje em dia já é quase tudo pago, né, a matrícula. Agora não teve muito movimento de resistência para vocês entenderem como é pesado que foi repressão, né, durante muito tempo. Agora, né, na União Soviética era pública, hoje em dia está muita coisa sendo privatizada, né? Os salários dos professores são baixíssimos, muito baixos, de professores universitários também. A minha mãe, por exemplo, ela era professora universitária, ela recebe, né, hoje em dia, uns R$400 por aí, salário mínimo, né, se for muito. Mas professores de ensino básico, né, recebe muito menos. Então tá ruído, né? Já tem muita gente analfabeta, né? Era a grande conquista da União Soviética, né? Que acabaram com o analfabetismo e tal. Agora o problema da educação pública na União Soviética qual foi? Por exemplo, essa questão de russo, né? Todos os povos da União Soviética estudavam, por exemplo, Dostoiévski, né? Era obrigatório ler Crime e Castigo, né? O Guerra e Paz, do Tolstói. Eles não liam seus autores nacionais, né? Então era nacionalismo russo, né? E todo mundo era alfabetizado, mas alfabetizado em que língua? Entende? Então, não, além de doutrinação ideológica, né? Que a gente era leitinho de lenha, né? Cantava hinos, né? Era muito parecido com a coisa religiosa, né? Mas era público, com certeza. E hoje em dia, quase, né, que não é mais. Pelo que a gente percebe, a história russa é bem complicada, né? Devido primeiro ao czarismo, depois vem o regime soviético, agora também parece que a coisa ainda é muito, né, muito pesada. Dá para pensar um saldo positivo, por exemplo, do regime comunista, soviético, ou isso é uma permanente na história russa, essa dificuldade, né, essa questão da repressão? O positivo foi a Revolução, né, que começou em 1905, né, e aí durou até 24, mais ou menos, quando a União Soviética foi fundada e centralizou tudo sob o Partido Comunista, né, que muitos chamam de país socialista, né, mas eu sou, assim, eu gosto mais da teoria do Castoriadis, né, Castoriadis, historiador contemporâneo, ele chama estes países como União Soviética ou Cuba de capitalismo do Estado, né? Por que capitalismo do Estado? Porque os meios de produção, né, o produto não pertence às pessoas, né, aos trabalhadores, pertencem ao Estado. Mas até 24 foi um processo muito importante, né, para o mundo inteiro. Quando foram criados os sovietes, né, os conselhos, formas de organização diferentes que funcionaram durante um tempo, né. Agora, a União Soviética, eu não vejo muito saldo positivo, não, viu? Principalmente devido ao número de pessoas, né, que foram assassinadas, presas, né, além de outras questões. Agora, no Brasil existe muito esse encantamento, né, também pessoas gostam de Lenin, de Trotsky, né, alguns gostam do Stalin, até. Isto é, com certeza, por causa de desconhecer as fontes, né, históricas, gente. Inclusive, se eu não me engano, até os anarquistas, né, foram também muito reprimidos, né? Foram. Você falou sobre essa repressão, sobre essa cultura, né? O que você consideraria como mudanças
Quando? Como mudança Futuro. Ah, sim. Mudar esse estado. Você vislumbra. Gente, eu não sei dizer a vocês, viu? Assim, Na porque sua opinião. eu moro, por exemplo, 5 anos aqui no Cariri. Eu percebo aqui muita coisa parecida, né? Porque é uma região com uma história mudada, né? As pessoas não sabem o que aconteceu 300 anos atrás, né? É né, lugar que passou por muita repressão, né? E passa hoje em dia. Então, as pessoas têm, né, muito medo, assim, de agir, eu percebo, né? Perante várias injustiças, né? Várias questões. Aí tem aí a questão de religião, né? Que lá também era uma religião, uma ideologia muito forte, né? Que mexe muito com o juízo, né? A questão de repressão sexual, né? Então, não sei o que pode mudar, assim, talvez educação, né? Diferente, não educação formal, né? Escolas, mas jeito de, sei lá, pensar, né? A partir das crianças. Os adultos, não sei o que pode mudar não, viu? Acho que em todo local, né? Se Isso. concentra na educação básica, liberdade, né? Sim, sim. Talvez seja um viés, né? Porque, né, a liberdade é uma coisa muito difícil, né? A gente é educado a não querer, ter medo, né, de ser livre. A liberdade é entendida como algo muito egóico, né? Quero porque quero e quero, né? Na realidade é uma questão de muita responsabilidade, né? Quanto maior a liberdade, mais responsabilidade, porque as pessoas têm que tomar várias decisões muito importantes por si só, né? E de forma autônoma, não seguindo, né? Regras. E nessas sociedades muito autoritárias, as pessoas são acostumadas de seguir as ordens, ou as ideias, né? Ou as regras. E quando, né, não tem nenhum líder, né, por exemplo, ninguém que fala como fazer o que fazer, todo mundo fica meio, aí agora, né? Como vai ser? Aí isso é muito difícil, né? Eu gosto muito de Reich, né, por exemplo, William Reich, que era, né, discípulo de Freud. Ele escreveu, por exemplo, ele tem um livro chamado Psicologia das Massas. Ele escreveu sobre a sociedade nazista. Na tese dele, né, a educação sexual é muito importante, né, porque a gente desde a infância é muito reprimido em nossos desejos mais instintivos, né. Aí a partir daí já começa a mexer, né, com o juízo geral de todo mundo. Tem uma pergunta que não é especificamente ligada à língua, à literatura, à linguística, mas uma curiosidade mesmo. Como é que está hoje, mais recentemente, o fenômeno do pluralismo religioso lá, tendo em vista um período, né, de marca muito forte da ideologia religiosa do cristianismo ortodoxo, oriental, enfim. Mas hoje, lembrando algumas pessoas, de modo bem específico, por exemplo, o filósofo Levinas, que tem a sua juventude na Rússia e fazia parte de uma comunidade judaica e uma comunidade talmúdica em que eles vivenciavam isso de uma forma muito intensa num cenário de repressão, né, anterior à Primeira, anterior à Segunda Guerra Mundial, enfim. Sim. Bom, agora está tendo a volta do cristianismo ortodoxo, né? Que era a religião dominante na Rússia imperial, né? Juntamente com o islamismo, o budismo, catolicismo, né? As religiões xamânicas. Na União Soviética, todas as religiões vão ser proibidas, né? Porque é um estado ateu. Aí, muitos representantes do clero vão ser perseguidos, fuzilados, né? Aí as pessoas eram proibidas de exercer a religiosidade, né? E quando acaba a União Soviética, as igrejas voltam com tudo, né? Então, hoje em dia, o cristianismo ortodoxo está muito junto com o Estado, né? Fazendo várias políticas, eles tiveram retorno de várias propriedades também de terra, né?
Então, aprovado leis complicadas. Hoje em dia, por exemplo, estão discutindo a penalização do aborto por causa da igreja, né? E na Rússia o aborto foi legalizado em 1918 ainda. Aí hoje em dia querem penalizar de novo, né? Por causa deste discurso do cristianismo. E tem também islamismo, é forte, né? Nas partes do sul da Rússia, já a parte oriental é muito influenciada pelo budismo, né? O judaísmo sempre foi perseguido, né? Tanto no Império Russo quanto na União Soviética, né? E os dois eram muito antissemitas. E pronto, as igrejas evangélicas são proibidas, né? Lá são classificadas como seitas, né? E muita gente continua ateísta. Tem alguma religião muito superficial, né? Mas a população é muito despolitizada, tem muita dificuldade de se manifestar, viu? Aí existem estes grupos radicais, né? Que fazem ações precisas, que eu acho uma estratégia muito importante, né, para o momento, como este grupo Vainá, né, eles fizeram, por exemplo, uma performance liberando carros de polícia. Acho que sim. Eu acho que um ficou preso, e agora hoje em dia muita gente exilada, né, normalmente foi embora do país. Eles fizeram outra performance hoje, porque em São Petersburgo tem aquelas pontes que se abrem, né, em cima do rio, que passa pela cidade para os navios passarem à noite. Então, eles, no tempo recorde, né, muito rapidamente, escreveram um pinto gigante, né, chegaram na ponte, na frente, essa ponte fica na frente do edifício da polícia secreta, né, a ex-KGB, aí ele ficou levantado, né, na frente, né, que era né, mensagem. O dedo em risco. Poderia falar um pouco sobre cultura popular, o folclore russo? Sim. Como é que fica isso depois da Revolução? Porque assim, tem a impressão que isso é uma coisa forte, a Rússia é enorme, é uma população rural. Depois da Revolução, uma preocupação educacional é como modernizar, né? Isso. Como chegar no processo educacional moderno e tirar as pessoas usar um atraso mesmo. Né? Na minha opinião, não é tão atraso assim, sabe? Eu acho que muito mais atraso fazer bombas nucleares, né? Nas usinas de Kiev, viver sem luz elétrica, né? Por exemplo. Era pensado assim, né? Com certeza. Na Rússia, na realidade, aconteceu uma tragédia gigante em relação às classes campesinas, né? Porque era um país agrícola, né? No começo do século XX. E os agricultores, eles eram considerados, passaram a serem considerados inimigos, né, da União Soviética. O Lenin, né, tem textos falando que os camponeses é uma classe pequena burguesa, né, que tem que passar por sérias mudanças, né, e lá teve leis que obrigaram a todos os camponeses a entrarem nas fazendas coletivas, que foi muito problemático, porque eles já possuíam formas coletivas, né, de propriedade, só que muito diferenciada. Então teve muita resistência, né. E a classe campesina foi exterminada. Eu acho que terço foi exterminado mesmo, né, como consideradas grandes propriedades, e não eram, né, a grande propriedade era uma, duas vacas, né, coisa do tipo. Outra parte foi para os campos de concentração, né, e o plano da União Soviética, ele previa o deslocamento dos camponeses, né, então muitos foram obrigados a sair da sua terra de origem e ir para outra região, né, geográfica, com este intuito de parar a resistência, né, porque as pessoas saem de sua terra, vão para outra, né, aí passa muita dificuldade, né. E aí, hoje em dia, campo é a coisa mais triste que existe lá. A população alcoólatra,
completamente desestruturada, né? Muito conhecimento foi perdido durante este tempo, né? Aí isso tudo vai repercutir na cultura popular, que era fortíssima, né? Virou um fasciste, né? Cultura popular forma produto, né? Dança, folclore, canção, etc. Mas na sua origem foi assassinada, né? Digamos assim. E era uma fonte muito grande da vanguarda, né? Cultura popular, Malete, por exemplo, Filho dos Camponeses, né? Tem aquela passagem do Kandinsky, que ele entra numa casa, numa aldeia, se encarna, né? Mas isso aí foi radicalmente transformado, né? E é mais ou menos aquilo que vai acontecer com a cultura indígena, né, no Brasil? Para fazer essa comparação. Como essa cultura popular é muito rica, né? Ela é o E quê? muito rica, sim, né? sim. Folclore, sabe? E misturado com a religiosidade, não sei como a senhora colocou, as pessoas são deslocadas para outra região por causa de alguma perda de identidade cultural. Isso, exatamente. Uma mudança territorial. Né? E como um novo regime trata essas populações como atrasadas, então você tem um Estado chegando no intuito de modernizar, né, um sistema educacional estruturado, uma preocupação estatal com a educação, também para tirar a identidade cultural, né? E Como é que isso fica substituir pela nova identidade semítica, né? Sim. Que era pautada muito nessa questão de nacionalismo russo, né? É um modo bigode, né? Isso, tem um monte, ele escreveu muito assim, em algumas passagens está sempre pensando nesse processo educacional de como criar, né, de como formar o homem pós-revolução. Então, no exterior, nas cidades afastadas, chegar com a modernidade que é pretendida. Mas não sei se eu respondi. E foi um processo de modernização, né? Assim como aconteceu, né, em vários casos também do mundo, né, do Brasil também. Se me permite, nessa mesma linha, uma questão, é que no nosso imaginário, aqui no Brasil, no Ocidente, por conta de como foi transmitido na história para a gente as informações acerca da Guerra Fria, de um período de concorrência entre Ocidente e Oriente, permeado por um avanço tecnológico, um avanço das ciências, a corrida espacial, armamentista, nuclear, essa coisa toda. Então, no imaginário, de um modo geral, perpassa a ideia da União Soviética naquele sentido de potência, e a gente compara com os Estados Unidos, visualizando isso no cenário cotidiano. Então, da configuração das cidades, do dia a dia das pessoas, enfim. Né? E pelo que você descreve, a gente vê que, na verdade, isso mascarou um país marcado por situações de totalitarismo e de pobreza, de necessidades em várias esferas da vida social. Enfim, você disse que está aqui há 5 anos. Eu acredito que nesse finalzinho da Guerra Fria você estava morando lá como jovem. Enfim. Não, era só um comentário. Não, isso é porque a propaganda soviética ela funcionava muito bem, né? Ela era voltada para o exterior, né? Então, era criada essa imagem, né? Realmente de um país justo, né? Socialista, onde não existiam conflitos sociais, existiam vários conflitos e vários problemas, né? Não existia miséria, né? Um estado de pobreza que
e muita população encontrava-se nele, né? E existia muitas desigualdades nesse sentido, cidade e campo, né? A aposta do país era a urbanização, né? Então o campo era muito discriminado. Os povos, né, que eram colonizados pelo Império Russo, que acabaram sendo forçados de entrar na União Soviética também. Igualmente, muita discriminação, né? E a situação econômica, né, mesmo também muito diferenciada. Bem, acho que já... Bem, pessoal, uma vez agradecer a Cristina, né, pela disponibilidade, né, gentilmente participar desse momento, né, conversar com a gente, compartilhar, né, um pouco da experiência, do saber dela. E agradecer também ao Marcondes, né, e o Ismael por ter dado esse apoio, né, técnico. A gente tinha pensado primeiro em fazer lá na sala do núcleo, né, porque seria uma coisa mais intimista, sei lá, mas né, aqui também, pena que a caixa de som não estava ok, mas numa próxima oportunidade eu espero que a gente possa fazer algo mais, né, bem mais sofisticado, digamos assim, do ponto de vista tecnológico, né? A gente agradece, né? Gente, muito obrigada a vocês, viu? Porque é um prazer, né, compartilhar assim algo tão distante.